Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos uma vez mais à nossa transmissão, ao nosso canal CCE Madeira. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal de YouTube. Assim que se inscrever aqui no nosso canal é muito importante para nós, ok? Agradecemos muito o seu tempo para nos escutar. E hoje que trago uma palestra sobre Tu Escolhes. Sim, o nome da nossa palestra do dia de hoje é Tu Escolhe. E já todos vimos estas frases em algumas oportunidades, sobretudo nossos filhos adolescentes, ou nossos filhos que são as crianças. Quando diz, pai, mãe, deixa-me escolher a mim. Não te preocupes, deixa que eu escolho. Ou não preciso que escolhas por mim, eu posso fazer sozinho, certo? Ou também quando eles dizem, eu tenho poder de decisão. Ou aqueles que os adolescentes já dizem, já estou cansado, eu tenho direito de escolher a minha vida. Nesta oportunidade também nós fizemos esses ditados, certo? E é verdade, tu tens razão, porque todos nós temos aquela liberdade de fazer escolhas e nós queremos pôr em prática rapidamente. Isso me lembra quando eu era criança, o meu pai levava a mim e os meus dois irmãos, são mais velhos que eu, para comprar os presentes do Natal, em um lugar onde vendiam brinquedos, bicicletas e tudo isso. E então o meu pai levou-nos à parte das bicicletas e disse, escolha as suas bicicletas. Mas eu vi um brinquedo de um cão soldado com uma arma e aquela camuflagem que tinha. E eu estava, eu quero aquele brinquedo, o cão, eu queria o cão. E o meu pai, escolhe uma bicicleta, senão te vais arrepender. Disse, não, pai, eu quero o cão. Seguro, sim, eu quero o cão. Depois de 2 semanas já estava arrependido, olhando meus irmãos a conduzir com as suas bicicletas, e eu não tinha bicicleta. Assim que não fiz uma boa escolha. E todos os dias nós temos que fazer escolhas. A hora que nós levantamos, a hora que vou ter um banho, que roupa vou colocar nesse dia, que vou vestir. E isso também me lembra da minha esposa. Minha esposa, quando nós vamos sair de uma reunião, ela disse, olha, Nelson, quais sapatos coloco? Os pretos ou os de cor azul? Então eu digo, o de cor azul. Não, melhor levo os pretos. Já depois de tantos anos casados, já sei que a primeira cor que ela nomeia é a cor é a cor favorita dela. Assim que a primeira que ela diz é essa. Pronto. Assim que quando nós escutamos a palavra escolher, essa ação do verbo supõe vencida a dúvida ou a indecisão e nos coloca em uma posição de saber separar o bem do mal, o útil do inútil e o que convém do que não convém. E se isso fosse assim, nós nunca equivocaríamos na vida. Se nós sempre fizermos boas escolhas, então nunca falharíamos. Mas isso não acontece. Sempre estamos errando em nossas escolhas. Agora, quero fazer esta pergunta. Quantos de nós aqui escolhemos, com o passar do tempo, apercebemos-nos de que fizemos más escolhas, acreditando que eram certas? Todos, de certeza. Todos. Porquê? Porque nos enganamos a escolher. Muitas vezes nos enganamos com certas amizades, com profissões, com sociedades, com namoros, com negócios, com um país para viver. E muitas vezes nós pensamos, estou tão arrependido, se eu voltar novamente a escolher, não faria aquilo que fiz. E temos muitas coisas que escolher entre o bem e o mal. Não, muitas vezes é fácil. Nós podemos saber que aquela coisa é má, mas muitas coisas nós estamos a olhar que são aparentemente boas e são más. É por isso que o que escolhemos determinará o caminho do nosso futuro. Escute bem isto. O que nós escolhemos determinará o caminho do nosso futuro. Quero contar esta história. Durante a segunda metade do século XIX, um homem chamado Edwin Watt, um homem norte-americano, baixo de estatura, mas tinha uma grande voz e era um grande ator de teatro. E tornou-se um grande mestre do palco nos teatros de tragédia desde os 15 anos de idade. Edwin tinha um irmão chamado John Watt, assim que já Edwin Watt, aquele grande ator de teatro, e seu irmão John Watt. Assim que John não era tão engraçado como o irmão
para as coisas do teatro, mas uma oportunidade de fazer uma obra no ano 1873. Se juntaram dois irmãos para fazer uma obra para unir seus talentos com respeito à vida do imperador romano Júlio César. E João, nessa obra, fez o papel de Marco Bruto, que foi aquela personagem que matou, assassinou ao imperador Júlio César. Assim que estava fazendo esta atuação de teatro. O que isto se tornou um presságio ou vaticínio misterioso do que se esperava dos irmãos Bott. 2 anos mais tarde, uma grande notícia, triste notícia nos Estados Unidos e no mundo inteiro. O que aconteceu? João, como era conhecido dentro do teatro, fez o papel, aquele papel que ele fez de Marco Bruto, de assassino de Júlio César, fez na vida real, porque se introduz o 15 de abril do ano 1865, entrou escondido no teatro, mas como era conhecido, não dava suspeitas. E se aproximou com uma pistola e pegou um tiro na cabeça do presidente Abraham Lincoln, assassinando-o. Assim que João Bott fez aquele teatro de assassino de Júlio César e, na vida real, assassinou o 16º presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln. O João Bott fugiu, mas foi apanhado dia 26 de abril e foi morto por um dos soldados que estavam à procura dele. Depois daquela noite, seu irmão, desbastado, com a vergonha, triste pela esta tragédia terrível que estava acontecendo na sua vida, ele se desafou do teatro, não continuou com o teatro, já não quis mais nada com isso, porque o que o irmão fez foi uma coisa terrível. Mas em uma oportunidade, o Edwin estava esperando o trem, viu um jovem bem vestido, e havia uma multidão de pessoas, e a multidão de pessoas empurrou o jovem para a via do trem, e o jovem caiu, e o Edwin Bott, imediatamente quando vinha o trem, ele saltou e apanhou o rapaz e trouxe em cima na plataforma. E então salvou a vida daquele rapaz. Aquele jovem reconheceu Edwin Bott. O senhor Edwin Bott, aquele grande cantor e ator de teatro. Obrigado por salvar a minha vida. E então, não, de nada, de nada. Uma semana depois, Edwin Bott recebeu uma carta de um general agradecendo por haver salvado a vida do filho de um ex-herói norte-americano, a vida do filho do ex-presidente Abraham Lincoln. Uau, que incrível esta história. Este rapazinho, naquele então, é chamado Robert Todd Lincoln. E esta carta que ele recebeu de agradecimento pelo haver salvado a vida do filho do presidente Abraham Lincoln, ele levou até o dia da sua morte. E aí começou novamente a se levantar a fazer obras de teatro. Que ironia esta história, não? Enquanto um irmão matou o presidente, o outro irmão salvou a vida do filho daquele presidente. Isto é uma ironia. É incrível como pode ser possível que 2 irmãos, tanto Edwin como João Bott, nascidos da mesma mãe, que cresceram no mesmo lar e que tinham uma mesma profissão, tenham escolhido a morte e outro tinha escolhido a vida. É uma coisa da vida. Ambos tiveram as mesmas oportunidades. Sim, ambos tiveram as mesmas oportunidades, mas, no entanto, escolheram totalmente diferente. Um escolheu fazer o mal, outro escolheu fazer o bem. Como essas coisas podem então acontecer? Como estas coisas então podem acontecer? Porque fomos feitos por Deus com a liberdade de escolher. E a palavra de Deus, a Bíblia, está cheia de exemplos de pessoas que escolheram a sua liberdade. Porquê? Porque Deus nos deu aquela liberdade de fazer escolhas. Por exemplo, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deus disse, tudo isto é de vocês, tudo isto pertence a vós. Mas agora, não escolhe aquele árvore. Aquele árvore está proibido. Mas eles desobedeceram a Deus, escolheram a árvore. E aí vem a consequência de porque tu e eu tomamos mais decisões. Já de nossos pais, Adão e Eva. Também vemos a história de Caim e Abel, filhos de nossos primeiros pais.
Um escolheu, o Abel, dar a melhor oferta a Deus, o outro esqueceu de dar a melhor oferta, e então Deus recebeu a oferta de Abel com gratidão. Em câmbio, não, a oferta de Caim não recebeu da mesma maneira. E por isso Caim entrou com ciúmes, matou o seu irmão. Também estamos a olhar Abraão e Lot, ambos peregrinos em Canaã. O Lot escolheu a melhor terra e foi a pior terra. Foi Sodoma, uma cidade que depois foi destruída por Deus. E depois olhamos por a vida de Abraão, que escolheu a promessa de Deus, e Deus abençoou grandemente a vida de Abraão. Porque Deus os deixou escolher. Sempre Deus nos deixa escolher. Davi e Saul, dois reis de Israel. Um escolheu o poder e a admiração dos homens. Um escolheu o mau caminho. O outro escolheu sempre servir a Deus. Judas e Pedro, ambos discípulos escolhidos do Senhor. Ambos negam o Senhor. Sim, tanto Judas como Pedro. Mas Judas procura a morte, se suicida. Mas Pedro busca a misericórdia e o arrependimento. Incrível. E Deus os deixou escolher. Também no momento da crucifixão da cruz, aqui no nome de Jesus, havia dois cruzes ao lado de Jesus, um à direita, um à esquerda. Um dos criminosos decidiu escolher o arrependimento e o outro não. Assim que toda a nossa vida tem que ver com escolhas. Porquê? Agora, como nós podemos ter um sensor, como nós podemos ter uns sinais para poder escolher bem? Em primeiro lugar, quero dizer, Deus nos colocou uma consciência, nossa alma e nossa mente que nos lembra o caminho. Em segundo lugar, nos deixou o seu livro, a Bíblia, que está cheio de abundantes instruções para escolher o bem entre o mal. Terceiro, deixou-nos o Espírito Santo. Uau! Sim, diz aqui em João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Mas sempre tu, meu querido amigo, e eu escolhemos. Tu e eu escolhes o caminho pelo qual devemos andar. E aqui alguns poderão dizer, mas há coisas que eu não posso escolher. Por exemplo, do género, há pessoas que são irritadas por seu género. Sim. Outros pensam, não, estou irritado, não posso escolher um país, onde morar, ou meus pais, ou meus irmãos, ou um lugar de nascimento, ou também não posso escolher o meu nome que foi dado. Eu não escolhi isso. Pronto, há coisas que não posso escolher, mas também há pessoas que se queixam, não é justo que eu tenha nascido pobre, ou que não cante tão bem, ou que não seja mais magrinho, ou só está mais gordinho, enfim, ou que tenha algumas deficiências. Olha, escuta isto que diz o apóstolo Paulo na palavra, em Romanos 9:20. Quem é o homem, um pobre mortal, para criticar Deus? Um objeto fabricado dirá aquele que o fabricou, por que me fizeste desta forma? Uau! Escuta-me bem, meus queridos amigos. Nós não escolhemos a forma como viemos ao mundo. Não. Nem tu nem eu escolhemos na forma que viemos ao mundo. Mas sim podemos escolher de onde passar a eternidade. Isto é muito importante. Não escolhemos na forma que vimos neste mundo, mas sim podemos escolher de onde passar a eternidade. E se adotarmos uma atitude crítica, de queixa, de desacordo com Deus, nosso Criador, não vamos ir melhor, vamos ir pior, empeorando mais ainda. Lembre-se que esta vida é passageira, sim, e há uma esperança de nós fazer mudanças para a nossa eternidade, assim que não perca tomar boas decisões. Também quero falar dos jovens. Os jovens dirão, mas tenho muito para a minha vida, para a frente, para escolher. Olha, tens que escolher bem agora no teu presente. Porquê? Porque se não escolhes bem no teu presente, vai afetar as tuas gerações, vai afetar os teus filhos, vai afetar a tua bênção, a tua felicidade, porque as decisões que tu determinas o dia de hoje terão resultado o dia de manhã. Assim que, queridos amigos jovens, escolhe bem. Peça a Deus para escolher o melhor. Por isso Deus dá uma grande promessa a cada um de nós quando acreditamos em Deus. Quando nós tomamos boas decisões no nosso presente, tem uma repercussão no nosso futuro. Diz a palavra de Deus, Deuteronômio 30:19. Apelo para o céu e para a terra como testemunhas, como hoje pus diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Escolhem a vida para que tanto vocês como os vossos filhos possam viver. Escolham amar o Senhor vosso Deus, obedecê-lo e depender dele, porque ele é a vossa vida. Ele é o prolongamento dos vossos dias. E vós que me escuta agora, e não eres tão novo, eres um pouco mais velho, assim como eu. E tu pensas, não fiz boas escolhas no meu passado. Olha, nosso passado não pode ser mudado, mas nosso futuro sim pode ser mudado com nossas boas escolhas no nosso presente. É por isso que nós temos que determinar e pedir a Deus, Senhor, ajuda-nos a tomar boas decisões para nossas vidas. Podemos melhorar nossas decisões através do nosso presente. Há uma história incrível, uma história bíblica enquanto da vida de Jesus. Diz assim, Lucas 10:38. A caminho de Jerusalém, Jesus e os discípulos chegaram a um sítio onde uma mulher chamada Marta os recebeu em casa. Maria, sua irmã, sentou-se no chão ao pé de Jesus, ouvindo o que ela dizia. Marta, porém, andava atarefada com muitos serviços. E indo ter com Jesus, observou: Senhor, achas bem que minha irmã me deixe sozinha fazer o trabalho todo? Diz-lhe que venha ajudar-me. Marta, Marta, como tu te deixas prender por tantas coisas? Há só uma que é necessária. Maria escolheu bem e isso não lhe será tirado. Uau! Aqui Jesus nos ensina a escolher bem no meio das críticas, das frustrações, da pressão, da adversidade, das distorções e do afã diário. Assim que as melhores escolhas não podemos fazer quando estamos sob pressão. Temos que estar com claridade para tomar boas escolhas. Ok, seria também injusto pensar que o que Marta fazia não era importante. Claro que era importante. Ela estava fazendo a ceia para os seus convidados, para Jesus, os 12 apóstolos, mas alguns familiares estariam aí, e ela estava sozinha na cozinha, e foi ante Jesus a se queixar: ai, Jesus, não tens pena de mim, estou sozinha fazendo aqui o cozido para os demais, e ninguém me está a ajudar. E aqui Jesus dá uma grande ensinança, porque Marta estava tão atarefada por ficar bem com os convidados que esqueceu a melhor parte. A melhor parte de estar nos pés de Jesus. Eu acredito nisto. Seguramente, se Marta estivesse como a sua irmã Maria, aos pés de Jesus, escutando os sorrisos, aquela palestra que Jesus estava falando, aquela palavra incrível, ela cresceria muito mais no seu espírito. E depois, até Jesus estaria aí na cozinha também fazendo cozido. Seguramente. Vamos aqui, vamos fazer entre todos a comida, não há problema com isso. Mas não, ela havia escolhido a queixa. Mas saberia ela quando tornaria novamente Jesus a voltar à sua casa? Tinha convidado o Deus do céu, Criador do céu e da terra, feito homem na sua própria casa. Tinha um convidado VIP. Mas ela não estava a prestar atenção. Porque aqui Jesus está dizendo a ela: Marta, além de teus maravilhosos preparativos, precisas escolher o melhor para ti e adicionar sensibilidade espiritual à tua vida. Marta estava empenhada em servir os demais, mas estava desgastada, estava cansada, tinha uma atitude de queixa, estava com inveja, com frustração. Isso não te leva a fazer e levar boas escolhas. Sem dúvida, Maria tinha escolhido a melhor parte e por isso destacada nesta história. Se que seguir e escutar a Jesus é, meus amigos, maravilhoso, é incrível. E estas palavras são também para si e para mim. Claro que sim, de que nada nos deve afastar nossa atenção de Deus. Por isso Jesus diz, Mateus 6:33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Uau! Porque se o temos a Ele, a nosso Senhor, nosso coração, temos tudo. Sim, meus queridos, temos tudo. Mas tu escolhes. Sim. Há ocasiões onde Deus nos abençoa tanto para nos lembrar do seu grande amor. Mas também Deus envia trovões, provas, dificuldades para nos acercar a Ele. Mas também há momentos onde Deus pode guardar silêncio. Quando nós queremos fazer a escolha, Deus guarda silêncio. Mas temos que escolher sempre os princípios, os valores de Deus. Porque
Por exemplo, novamente aquela história de Jesus na cruz e os dois criminosos. Estes dois homens, eram homens jovens também, haviam provavelmente escolhido maus amigos, más amizades, uma moralidade errada, a conduta inadequada. Poderia dizer-se que suas vidas foram um desperdício sem remédio. Sim, poderia dizer-se assim. Mas o próprio Jesus está aí na cruz, aguardando silêncio. E os dois criminosos que estão ao seu lado começam a falar. E diz Lucas 23, 39. Um dos malfeitores pendurado ao seu lado também zumbava. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. Mas o outro criminoso repreendeu. Não tens temor de Deus, nem mesmo sofrendo a mesma condenação? Nós merecemos a morte pelos maus atos que cometemos, mas este homem nada fez de mal. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, garanto-te que hoje estarás comigo no paraíso. Uau! Um destes criminosos mudou e tomou a sua melhor decisão, passar a eternidade com Jesus. Aún na última hora, nesses minutos de vida que se estavam esgotando, decidiu por Deus. Meus queridos amigos, isso é o que Deus quer para ti e para mim. Deus quer nos levar para a eternidade, porque estaremos em um lugar seguro, um lugar onde estaremos livres do pecado, livres da desgraça desta vida, de muita situação de adversidades que estamos a sofrer muitas vezes. E Deus está a dar-te a honra de escolher livremente o lugar onde queres passar a eternidade. Sim, que, meus queridos, alinha a tua vida com Deus. Vamos alinhar nossas vidas com Deus. Escolha em base aos princípios de Deus, em base aos seus valores, mais que os nossos gostos e possibilidades. Faça-se esta pergunta a si mesmo sempre que quiser escolher algo. Faz sempre esta pergunta. O que Jesus faria no meu lugar? Cada vez que tens que fazer uma escolha, pergunta-te o que Jesus faria no meu lugar. E tudo mudará. Tuas decisões, tuas eleições, tua escolha vai mudar. Jesus, o que farias tu no meu lugar? E vais olhar como a tua perspectiva de vida vai a mudar completamente. Porque vais a começar a pensar como pensaria Jesus. Sim, meus queridos, talvez alguns de vós estão esta semana tenham que tomar algumas decisões, tenham que tomar algumas eleições e permita-me neste momento orar por vós aí. Aí onde estás, fecha os teus olhos e eu quero orar. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, porque nos está dando a liberdade de fazer escolhas. Eu peço-te, Senhor, por cada pessoa que está a escutar agora, que teve que fazer escolhas muito importantes nesta semana. Eu peço-te, Senhor, que seja o teu Espírito Santo ajudando esta pessoa, guiando esta pessoa a tomar a melhor eleição para a sua vida, Senhor. Senhor, agradeço por eles e por elas que estão escutando o dia de hoje, Senhor. Abençoa grandemente a sua vida, Senhor, e que a tua paz, o teu amor os cubra, Senhor, completamente a cada um de nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, senão podemos mudar o nosso passado, mas podemos mudar o nosso futuro com as escolhas do nosso presente. Obrigado, Pai. Peço tudo isto por cada pessoa que nos escuta, na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, meus queridos. Lembre-se, não esqueça de se suscrever no nosso canal de YouTube. Tenha uma boa semana. Lembra-te, tu escolhes. Assim que, obrigado por tudo. Deus te abençoe grandemente. Tenha uma boa semana. Muitas bênçãos, saúde. Amém. Amém. Beijos.